verti o meu sangue pra te salvar. Deixei o meu lar e meu Pai. Deixou o meu lar, deixei, Senhor. Deixou o Senhor, Pai. Aleluia. Jesus deixou a glória dele por cada um de nós. Paguei os pecados em teu lugar. Verti o meu sangue pra te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo naquela dor, só pra ter o teu coração. Amada minha, Eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. Amada minha, eu sofreria de novo naquela dor, só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. Deixei o meu lar e meu Pai. Deixei minha glória por ti. Paguei os pecados em teu lugar. Verti o meu sangue pra te salvar. amada minha, Eu sofreria de novo aquela dor, só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor, só pra ter o teu coração. amada minha, Eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor, só pra ter o teu coração.
Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, que se preciso fosse, o Senhor voltaria para a cruz, para morrer por cada um de nós, para obter o nosso amor. O sacrifício que o Senhor fez, Pai, é inimaginável, incomparável, não tem palavras, Pai, para substituir o sacrifício que o Senhor morreu para nos salvar, para nos dar uma vida eterna. Que a gente possa estar cada vez mais buscando esse entendimento, entender o porquê que o Senhor fez isso. Muito amor, um amor que nós não podemos medir, não existe medição para esse amor. Amém, queridos? Pode se sentar. Eu parei na página, eu não sei que todos estão com a folha, na página, na terceira página, na primeira parte eu passei semana passada, segunda, o verso da primeira eu passei, eu estou na terceira página, que começa com Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19, está claro. Acharam que a finalidade daquela convivência era capacitá-los para irem e salvar pessoas, libertando-as do poder das trevas e desse mundo tenebroso. Prioridade de anunciar o Evangelho, convertendo homens e mulheres ao reino de Deus. Era mais que um ensino nos lábios de Jesus ou uma meta escrita num quadro negro. Jesus fazia isso porque amava as pessoas. Nós estamos falando aqui do momento em que Jesus Cristo fez a multiplicação de pães e peixes, e quando chegou no momento, não tinha pão, não tinha comida, e o pessoal teria que comprar, pão, e ia gastar 200 denários, alguma coisa nesse sentido, para poder comprar pão para aquele povo todo. E quando foi, de repente, Jesus olhou e falou assim: mas por que estão se preocupando com isso? Não tem nada para dar para eles? E aí tinha um menino com 5 pães e 2 peixes, e ele fez com que aqueles pães e peixes se multiplicassem para 5.000 pessoas. Eu falei na semana passada, porque ele falou: não vou deixar esse povo com fome. E aí tem uma palavra chamada compaixão. Jesus tem paixão. Eu falei até, não é aquela paixão de Cristo que faz procissão, sofrendo, orando para Jesus, dizendo que ele, chorando, como eu já fiz isso várias vezes. Não, a compaixão é, você tem que ter a mesma paixão de Cristo para salvar uma vida. Porque se ele morreu por cada um de nós, tem muita gente indo para o inferno, que a igreja precisa se responsabilizar para salvar essa vida. Então, a maior missão que existe da igreja é salvar vidas. Não importa, amados, que às vezes a gente fica, mas eu estou cheio de problema, estou cheio de dificuldade, eu não posso isso, eu não posso aquilo, e não sabe o sacrifício que Jesus fez para a amada dele, a amada minha, a igreja do Senhor. Então, o que chama esse discipulado é justamente sede de salvar vidas para Deus. Encher esses bancos de gente que precisam, que estão no mundo, que estão precisando ouvir a voz de Deus. E quem é? Se não tem quem pregue, não é pregação aqui não. É falar no ônibus, é falar no trabalho, é falar na casa, é falar com o vizinho, é converter pessoas, trazer pessoas, mas discipular essa pessoa até que um dia ela possa também estar salva. A expressão movida de íntima compaixão, Mateus 20, 34, define bem de onde vinha a motivação para investir na salvação de vidas. Todos estão achando, acompanhando? Ele trata de revelar esse sentimento aos discípulos que estava formando, creio eu, para despertar neles o mesmo sentimento, como ocorreu antes do milagre da multiplicação de pães. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: eu tenho compaixão desta gente,
porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mateus 15, 32. Em situações assim, o Senhor demonstrava que, embora tivesse uma grande visão, não tratava a multidão como mera plataforma de seu sucesso, mas conhecia o valor de cada pessoa. Podia pregar para milhares, ou para tudo, para entender um indivíduo necessitado. Sua motivação era sempre o amor. Olha para mim, amados. Então, ele não pregava por causa do sucesso. Eu não vou julgar ninguém. A igreja está cheia, está lotada, multidão e tal. Não. Jesus se preocupava com cada pessoa. Por isso que esse louvor diz: amada minha, eu morreria outra vez pelo seu coração. Por cada pessoa. Jesus, ele olha não olha a multidão, ele olha individualmente cada um de vocês. Ele morreu por cada um de vocês. Nós temos que ter esse sentimento, essa coisa dentro de nós. Então, é uma coisa muito importante, amados, para a gente entender isso. Porque não é plataforma, não é uma plataforma de sucesso, não é uma questão de vamos encher a igreja. Não é isso, não. Não vamos encher a igreja, vamos me preocupar com salvar uma vida. Uma vida, até o final do ano. 2 vidas, uma vida. Mas ficar até o final para salvar uma vida, salvar mesmo. Chegar e falar com ela, ela se desviou, você vai atrás, liga, fala, conversa com ela, para que nós possamos salvar uma vida. Quando você for ver, se 50 pessoas que nós temos aqui, acho que 68 pessoas, que eu vi no último concílio, 68 pessoas, vamos colocar 50, se cada um salvar um, a gente vai ter 100 aqui dentro. E vai ser um gostoso, porque as pessoas vão ser curadas, vão ser tratadas. Deus vai operar milagres. Continuando. Não temos legitimidade para sonhar com multidões, se não descobrirmos o valor de cada um. Jesus teria enfrentado a cruz se houvesse somente um pecador no mundo. Amém, queridos? Porque ele não morreu. Ele morreu por todos, mas ele morreu individualmente por você. É fundamental. Está tocando alguma coisa. O discípulo precisa amar gente. Não porque gente significa poder, dinheiro, sucesso ou status. Mas porque pessoas são a paixão do coração de Jesus, de Deus. Foi assim que Jesus viveu e foi essa verdade que ele inculcou naqueles que o seguiam. O discipulado de Jesus foi justamente para colocar paixão por vidas. O discipulado de Jesus não foi nada além disso. Foi inculcar na cabeça daquelas pessoas que eles teriam que fazer o trabalho que Jesus fez. Jesus morreu por todos, então agora vocês têm que buscar essas pessoas. Ele morreu por todos. Cadê esses todos? Eu tenho que trazer esses todos para mim. E nós passamos um vídeo aqui na semana passada, até do Abe Uber, né? Que ele falou mesmo. Ele veio, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Jesus veio para 3 ou 5, de 3 a 5, ele veio para salvar todos. Mas pastor, como é que vai salvar todos? Nós temos que fazer a nossa parte. Mas a gente se preocupa, a igreja virou um lugar de bênção, de vitória, de glória, de salvação, de outros milagres. O maior milagre que existe na igreja é a salvação de uma pessoa. Por que quando que tem festa no céu? Vocês não sabem? Quando uma pessoa se rende para Jesus. Então a gente tem que buscar essas pessoas. Continuando, amados. Precisamos entender também que a multiplicação é um tema central na vida da igreja. Ela reflete o propósito eterno do Pai. Desde quando criou o homem, esse desígnio está estabelecido por Deus. Você se lembra das primeiras palavras que Deus disse a Adão no Éden? Ele disse: o Senhor soprou, soprou
fôlego de vida nas narinas do homem. E quando Abraão abriu os olhos, o Deus eterno, virando a página, lhe diz: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e a dominai. Gênesis 1, 28. Desde o princípio, o plano de conquista por meio da multiplicação foi estabelecido como forma de implantação do reino de Deus na terra. Então, amados, nós temos que multiplicar, nós temos que salvar vidas, nós temos que botar a gente para dentro da igreja? Não, nós temos que se preocupar em acompanhar uma pessoa que está precisando de ajuda e que Deus colocar no seu caminho. Que às vezes a gente pensa que a pessoa chega, não precisa não, Jesus não tem... Você vai falar com essa pessoa, daqui a pouquinho essa pessoa está te procurando. Na formação de seus 12 discípulos, Jesus não apenas despertou em suas vidas a capacidade de sonhar, mas os responsabilizou pela frutificação. Eles estavam recebendo motivações para investirem no reino de Deus, dando resultado de ganhar vidas, sendo este o maior propósito. Eu gosto muito de lembrar aquele texto de Atos capítulo 10, quando tinha aquele centurião romano que, por Deus olhar o coração dele e ver que ele tinha um coração quebrantado, né, mostrou anjos lá, que a esmola que ele estava dando, dizendo que subiu ao céu. E ele viu o anjo e queria saber o que é. Procura Paulo, porque ele vai te ensinar o caminho. Por quê? Porque ele não estava salvo ainda. E Pedro, procura Paulo não, procura Pedro. E Pedro estava lá em Jope, estava lá longe, vai lá, ele mandou os funcionários dele, os servos dele, procurar Pedro, para Pedro ir lá na casa dele e pregar o evangelho. E quando foi falar com ele de Jesus, ele chamou o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, a família toda, e quando Pedro começou a pregar o evangelho, todos foram batizados no Espírito Santo, um mover de Deus tremendo, até Pedro ficou espantado, porque ele não eram judeus, eram gentios, e ali ele batizou todos aqueles que estavam ali. Pedro não tinha dificuldade para poder salvar uma vida, porque ele foi chamado como? Nós falamos no princípio aqui. Quando ele foi pescar peixe, ele não pegou a noite toda, mas quando saiu com o barco dele, com Jesus joga a rede para cá, pegou uma multidão de peixe, e Jesus falou com ele: agora você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de pessoas, de gente, a partir de agora. E isso, Pedro começou a trabalhar isso no seu ministério. Na formação dos seus 12 dias, Jesus apenas despertou a frutificação. O Senhor era muito explícito em colocar a abundância de frutos como meta que seria cobrada. E no versículo, no capítulo 15, todos conhecem: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça. Com palavras assim, Jesus deixava claro que a seu tempo os frutos seriam exigidos. Então, ele ainda fala que tinha que dar fruto e que esse fruto permaneça. A importância da permanência. A importância de você fazer com que as pessoas com que você levar para Jesus, elas continuem no caminho, permaneçam no caminho. Então, vocês têm que insistir. E se ela andar errado, você corrigir, até ela sentir vontade de falar assim: agora eu não largo mais esse Jesus. Eu vou passar um vídeo para vocês que chama muita atenção. Nós vimos o filme e eu aproveitei um pedacinho do filme para um trabalho que o Billy Graham, foi uma convenção que ele fez grande, de Billy Graham,
que foi aquele filme que vocês viram, ali eu vou trazer só a mensagem dele, a mensagem do Billy Graham. O filme eu não passei também todo, eu passei alguns pedaços do filme. Mas a convenção do Billy Graham foi um homem que entrou aqui no Brasil, encheu o Maracanã, pregou muitas vezes, e no mundo todo ele foi considerado o maior evangelista de salvando vidas no mundo inteiro. Ele é um estigma, ele é um exemplo maior que nós possamos ter de uma pessoa que se preocupava em salvar vidas para o reino de Deus. Pode passar, Tiago, agora? Vocês lembram, né, que desse filme tinha esse rapaz aqui que estava sendo evangelizado por aquele indiano, né? No final ele aceita Jesus. Aqui foi quando ele estava refletindo tudo o que o indiano falou para ele, né? Ele estava sentindo que depois de tudo que ele passou, que não existia outro caminho. Ele foi procurar o indiano lá no quarto dele, mas ele já tinha ido embora. É isso que acontece na vida de uma pessoa quando você lança a palavra de Deus. A pessoa fica, a palavra de Deus não volta vazia, amados. O senhor Prasad já saiu do 311? 311? Não sei. A saída dele não está registrada, mas hoje houve tanta confusão. Tantos participantes da conferência partiram hoje de manhã. E se você soubesse que Cristo ia voltar dentro de 1 minuto e você fosse a única pessoa no mundo a saber disso, você iria cair de joelhos e pedir misericórdia, compreendendo que nunca o tinha conhecido realmente? Suponha que você fosse o único a saber que Cristo voltaria em 30 segundos. Só um minutinho, Tiago. Volta um pouquinho atrás, que eu queria ver. Jesus vai chegar. Só um pouquinho. Ele vai falar assim: imagina se Jesus Cristo voltar em 10 segundos. Vê se é isso, dá para ouvir bem. Aumenta mais um pouquinho. Só um pouquinho. É 1:35. 1:36. Aí. De joelhos e pedir misericórdia, compreendendo que nunca o tinha conhecido realmente? Suponha que você fosse o único a saber que Cristo voltaria em 30 segundos. 30 segundos. Você era a única pessoa que quer saber que Jesus ia voltar em 30 segundos. Jesus vai chegar, arrependam-se e acreditem. Arrependam-se e acreditem. Suponha que faltam 20 segundos. 20 você segundos. percebe que não viveu uma vida plena, que não está pronto para ver Cristo e fica desesperado. 10 segundos. 9. 8. 7. Vai voltar, hein? 5, 4, 2, 1. E você não está pronto. Deus confiou a pessoas como você e eu, pecadores redimidos, a responsabilidade de transmitir o seu divino propósito. Ele nos deu o privilégio, o grande e sagrado privilégio, de proclamar a mensagem do Evangelho do seu reino. Portanto, vamos pedir a Deus que nos dê uma visão clara do mundo que está além de Cristo. O mundo pelo qual Cristo morreu. O mundo que está cheio de medo, culpa, caos e é vazio de espiritualidade. Quantos de nós temos amado pessoas por Cristo ao ponto de derramarmos lágrimas? Vocês veem pessoas todos os dias e olham para elas como pessoas perdidas, separadas de Deus, com os corações vazios, procurando alguma coisa que não sabem o que é. Essa coisa é Deus. Eu não acredito que nenhum de nós esteja aqui por acaso. Deus trouxe a cada um de nós aqui para um propósito. Que cada um de nós possa partir de Amsterdã com um novo compromisso de fazer o trabalho de um evangelista. Há uma palavra que todos nós podemos dizer em todas as línguas. Eu quero que todos digam juntos: Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Agora, façam o trabalho de um evangelista. Façam o trabalho de um evangelista. Façam o trabalho de um evangelista. Orem sempre a Ele para que os ajude a não falhar e para que se apresentem imaculados ante a presença da sua glória. Ao nosso único e sábio Deus, nosso Salvador, a glória, majestade, domínio e poder, agora e para sempre. Amém. Deus o proteja, filho. A ti também. Um encontro tão forte, o nosso, é que precisamos meditar para aprender. Não vamos nos encontrar mais até... Eu vou orar por Timothy. Amém, queridos. Eu fico imaginando assim essa cena. É um filme, né? Mas a convenção é real. A convenção desse homem, essa convenção de Billy Graham foi uma verdadeira convenção há mais de 30, 40 anos atrás. Quanta gente tinha ali, né? Convenção Batista. Agora eu fico vendo aquele homem quando viu o Timothy dentro do hotel, dormindo no lugar dele, que ele deu lugar, deu a cama dele para dormir, deu tantas coisas, fez tudo, deu o sapato dele. Tem uma hora que ele andou descalço, ficou andando sem sapato para o Timothy poder ter um sapato, que ele tinha perdido tudo. Ele deve ter olhado assim, meu Deus, depois que essa pregação no final que ele falou, ele olhou para ele, vou orar pelo Timothy. Ele falou, poxa, esse homem estava aqui do meu lado, mas estava pregando o evangelho para salvar uma vida. Ai, meu Deus, isso aquece meu coração, isso me enche meu coração. Mas... A Ana está de prova aí. Ô, minha mulherzinha, minha mozinha. Eu lembro quando a gente ia para Vitória, Cabo Frio, lá em Vitória, eu nunca me esquecia. A gente parava nos lugares. Eu ficava com sede de falar de Jesus para as pessoas. Eu quero que essa sede acenda na igreja, amados. Eu sempre peço a Deus, Deus, eu tenho uma sede tremenda de salvar vidas. E tudo, em qualquer lugar que eu vou falar de Jesus para uma pessoa. Mesmo que eu seja enxotado, eu quero passar isso para vocês. Eu falei, Deus, eu sempre tive isso no meu coração. Eu quero passar isso para você. Eu quero que a igreja não se preocupe. Às vezes pode se preocupar, mas vamos ter bastante coisa, mas o mais principal é tirar uma pessoa do inferno. É o que Jesus mais quer, amados. Amém. Continuando aqui. Outros, embora façam um discurso correto, não levam a sério e permitem que pessoas estéreis, mesmo depois de muito tempo, permaneçam ocupando o seu tempo e o espaço de outras que poderiam frutificar. Consequência de tais posturas é a frustração do trabalho sem resultado e a criação do círculo vicioso, no qual resultam em discípulos infrutíferos. Ou seja, amados, a gente fica usando as pessoas, às vezes, né, podendo trabalhar essa pessoa para poder ela seguir a Jesus, ter essa sede para Jesus. A igreja precisa fazer isso, amados. Nós precisamos estar assim. Eu tenho alguns vídeos do Abe Uber, ele fala assim, poxa, ele faz um churrasco, pode fazer churrasco, mas sabe que o tema que vocês têm com as pessoas que estão ali não é futebol, não, vamos falar um pouco do reino de Deus. Nós precisamos evangelizar, nós precisamos salvar vidas para o reino de Deus. É isso que se passa, amados.
Hoje mesmo nós vimos aqui no culto de domingo, né, o nosso SD falando, uma juvenil de 12 anos. Foi isso que ele falou na pregação? Eu falei, carambola, de 12 anos lá buscando ao Senhor, querendo, né? E acho que isso é uma maravilha, mas a gente tem que fazer isso com nossos filhos. Sede de Deus, sede. Não apoio a ideia que pessoas devem ser mantidas sob ameaça para frutificarem. A pressão constante sob o argumento de obrigação pode dar um resultado imediato baseado no medo, mas a médio prazo pode tirar a alegria das pessoas de servirem a Deus e roubando as suas forças. Uma coisa é verdade, eu não posso obrigar ninguém a fazer isso. Isso tem que ser uma coisa de dentro da pessoa. Vontade de servir a Deus, salvando vidas para o Senhor. Isso tem que estar no teu coração, isso não pode ser obrigado, eu não posso obrigar ninguém. O bom será a motivação que ajuda e inspira pacientemente a despertar seus discípulos com argumentos corretos de amor e de fé. Porém, há um momento em que a dedicação de cada um e os resultados precisam aparecer. Há uma parábola contada por Jesus que ilustra bem esse processo de investimento e cobrança. Ela está narrada em Mateus 25, 14 a 29. Nesta história, um homem distribui entre 3 de seus servos 5, 2 e 1 talento, respectivamente, conforme a capacidade de cada um. Todos conhecem essa parábola dos talentos, né? Depois ausenta-se e deixa-os trabalhar. Os 2 primeiros, esforçados desde o início, conseguiram multiplicar o dinheiro do seu senhor. O terceiro optou pelo comodismo, enterrou a moeda e ficou esperando o dia de acerto de contas, que, quando aconteceu, premiou os servos dedicados, mas reprovou e excluiu o conformado, chamado ao final de servo mau e negligente. Embora o contexto proposto não seja este, eu gosto de olhar para o Senhor desta parábola como um discípulo fértil e frutífero, e o outro não. É interessante notar que a mentalidade da multiplicação já estava implantada na mente daqueles servos, tanto que os 2 primeiros saíram imediatamente para trabalhar e angariar mais. É o que diz os versículos 16 e 17. Mesmo o terceiro, que nada fez, sabia que haveria de prestar contas um dia. Portanto, seu problema não era a ignorância, mas a negligência. Olha para mim, amados. Ele deu 5 talentos, deu 2 para um e deu 1 para outro. O que tinha 5 talentos buscou, trabalhou e conseguiu dobrar e recuperar. Falei assim, meu senhor, está aqui, teus 5 talentos e mais 5 que eu consegui conquistar. Veio o outro que tinha 2, está aqui 2 talentos e mais 2 que eu consegui conquistar. E o outro deu 1 talento para ele, devolveu para ele. Eu guardei porque eu estava com medo de quando você voltar, eu perder o talento. Sabe o que diz ali a palavra de Deus, amor? Jesus, eu fico até admirado, já estudei isso várias vezes. Por que você não colocou, deu aos banqueiros? Naquela época tinha banqueiro que me devolvia pelo menos com juros. Nem isso você se preocupou. Negligente, servo negligente. Amados, você recebeu o Espírito de Cristo. Eu recebi o Espírito de Cristo. Para quê? Para eu ser salvo? Só? Jesus precisa salvar outras pessoas. Nós temos que fazer isso, mas de coração, de alma, de esforço, se esforçar o máximo possível para conquistar essas vidas. Fazer porque não está fazendo para o pastor, não está fazendo para a igreja. Isso aqui é só uma instituição. Você faz para você, para Deus, porque Jesus morreu no teu lugar. Essa é a maior missão, mano. Pastor, mas a gente não vai ser abençoado, não vai ser... Buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Deus vai acrescentar. A palavra de Deus não é mentirosa. Você vai ser acrescentado em muitas coisas.
ao final da onde eu parei aqui, ao final da história, o líder honrou e promoveu aqueles que haviam gerado resultados, mas substituiu o que optou pela estagnação. Penso que devemos agir assim. Cada um dos nossos discípulos tem uma capacidade peculiar e devemos investir neles, considerando essa perspectiva distinta de frutificação. Chegará, entretanto, o momento em que os resultados precisavam ser avaliados e aqueles que não corresponderem deverão ser substituídos. Ainda usando o pano de fundo da parábola dos talentos, acho importante ressaltar que o servo reprovado teve um veredito que ia além dos resultados. Ele foi avaliado como mau e negligente. A falta de frutos era, na verdade, decorrente da falta de boa índole e empenho. Então, ele traz essa aqui, o autor traz essa conotação que a nossa igreja ela tem que ter primordialmente a preocupação de salvar vidas por reino de Deus. É fundamental. Ah, pastor, mas não temos que tratar das pessoas? Temos que tratar sim, porque o servo que gera um filho, ele tem que tratar desse filho para que, como se fosse ele mesmo, para poder gerar ali no coração daquela pessoa o mesmo sentimento que esteja no seu, de salvar outra vida para Jesus. Essa é a missão que Jesus passou para a igreja. Nem sempre a produtividade de alguém no reino de Deus pode ser avaliada apenas de forma quantitativa. Pessoas colheram resultados diferentes, dependendo do solo em que estiverem trabalhando. É possível que alguém menos dedicado colha frutos visíveis, mais abundantes do que alguém que se entregou à obra com maior intensidade. Por isso mesmo, o empenho deve valer mais na avaliação do que os resultados numéricos. Mande uma pessoa pregar o evangelho numa favela do Brasil e outra num país de islamismo radical na Ásia. Por mais que se dedique igualmente, os frutos se manifestarão em dimensões muito diferentes, e um bom líder saberá discernir isso. No discipulado, é exatamente essa a proposta também de Jesus. Por exemplo, embora tenha pregado e servido a muita gente, priorizou trabalhar de perto 12 homens, preparando-os para fazerem o mesmo com os outros, até que uma multidão fosse formada na fé. Por isso, quando ora no final o seu ministério, intercede não apenas por sua equipe imediata, mas por aqueles que viessem a crer por intermédio da sua palavra. Perceba que ele se refere aos frutos que nasceriam pela palavra ministrada por seus discípulos. Isso é que eu chamo de visão de gerações. Ou seja, que quando Jesus chegou ali e falou assim, eu não oro só por esses não, mas por aqueles que ainda vão crer na palavra que vão ouvir. Estão falando da gente. Então falei, eu oro por aqueles que vocês vão pregar e vão falar e que vão se render ao Senhor. Eu estou aqui lembrando eu ia ligar para o Isaac, irmão da Débora. Queria falar, veio uma palavra no meu coração para falar para ele. Quero ver aquele garoto salvo, já passou tanto tempo. Ele precisa, está na igreja? Não, né? Quero aquele garoto salvo. Ah, mas talvez ele vá para o inferno. Não sei, eu quero salvar ele. Por 3 anos, o carpinteiro de Nazaré dedicou-se a talhar homens, até que eles se tornassem capazes de fazer o mesmo com os outros. E assim começar o processo milagroso da multiplicação. Não teriam cada um que conquistar milhares de pessoas, mas investir intensamente em algumas que viessem a reproduzir o processo. Essa é a maravilhosa matemática do discipulado. Amém? Então, amados, esse processo milagroso da multiplicação, esse tema é fundamental para a nossa missão na igreja. Nós temos que cobrar de nós mesmos. Eu não posso cobrar de vocês. Eu quero só
colocar para vocês a necessidade de vidas que estão indo para o inferno precisando da tua palavra. Se você tem Jesus, pastor, mas eu não tenho preparo. Tem sim, amados. Você tem o seu testemunho. João capítulo 9 fala de um homem que era cego de nascença, Jesus curou, e os discípulos perguntaram para ele: Jesus, por que esse homem nasceu cego? O pai dele pecou, a mãe dele pecou, o avô dele, a maldição, aquele estigma que tinha da maldição que vinha do pecado, dos erros, que os judeus consideravam que uma pessoa estava ali era porque era maldito. E ali Jesus falou assim: não, o que aconteceu com ele foi para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. E depois apareceu os fariseus correndo atrás dele, dizendo: você não era cego de nascença? Quem disse que você era cego? Você acha que Jesus te curou, você sendo cego de nascença? Você é cheio de pecado. Aí foram lá procurar o pai do cego. O pai do cego ficou com medo dos fariseus, porque por causa que eles eram donos da sinagoga, tinham umas coisas lá que eles impediam, que eles tinham poder, né? Aí ele ficava com medo. Mas ele era cego. Isso eu sei. Peraí, ele era cego de nascença, porque eu sou o pai dele, ele nasceu cego. Poxa, mas como que ele ficou curado? Aí eu não sei, pergunta para ele, que ele já é crescido, grande, e fala com ele. Aí foram lá voltar a falar com ele: mas vem cá, você não era cego de nascença? Eu não sei o que, começaram a indagar ele. Eu falei: eu não sei por que vocês estão me perguntando tanto assim. Um homem chamado Jesus passou, fez lodo, botou no meu rosto e tal, e eu fui curado. Mas como isso? Não pode, não sei o que, você cheio de pecado, aquele homem cheio de pecado. Aí, numa hora, ele fala assim: vem cá, eu estou vendo que vocês estão querendo ser discípulos de Jesus. Um homem, amados, e uns que viram aquele cego falaram assim, alguns se convenceram disso. O homem tinha o que de conhecimento bíblico? Ali conheceu, se converteu naquela hora. O testemunho da sua conversão, o testemunho da sua mudança de vida, do seu caráter transformado, isso é sólido na vida de outra pessoa. As pessoas se observam com a sua mudança. Reproduzir-nos é vital na caminhada da fé. Crentes que não ganham vidas e não fazem discípulos estão em desobediência diante de Deus. Se não levantarmos gerações comprometidas com a frutificação, corremos o risco de gastar nossa vida na religiosidade estéril. Estéril é que não produz, né? Uma mulher estéril não tem filho. E por fim, ouviremos o veredito de que não passamos de servos maus e negligentes, sem o direito de entrar no gozo do meu Senhor. Amém? Eu vou passar um último vídeo, para a gente encerrar. Esse vídeo não fala nem de Novo Testamento, é do Antigo Testamento. Mas fala de um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo... Eu vou pregar até esse texto aqui, eu estou estudando, como é que se diz assim? Estou deixando formar dentro do meu estômago aqui para eu poder entender esse pregador aí, né? O Mac Anderson. Ele vai falar sobre... Eu gostei muito da mensagem e... ele vai falar de Davi. O que Davi fez? O que Davi fez para ter 400 homens seguindo ele? Né? Como que ele consegue isso? Pode passar, Tiago. Imaginou? A Bíblia vai me dizer que Davi para uma caverna chamada Adulão, e lá ele reúne 400 homens. Só gente boa. A Bíblia diz que eram endividados, amargurados de espírito, gente que a sociedade cuspiu, rejeitou. Davi coloca dentro de uma caverna e pega 400 homens e faz com que eles se tornem os maiores guerreiros de Israel. A filosofia diz o seguinte, a sociologia: o homem é produto do meio, o homem é resultado do que vê e do que ouve.
Você é resultado das 5 pessoas com as quais você convive. Você é homem, você é resultado do meio. 400 malas. Um Davi. É simples. 401 bandido. Não. Um Davi. Um Davi. Você tem noção a força de uma hombridade, de um caráter, de uma integridade, de alguém que está tão cheio de Deus que 400 homens se convertem ao Deus de Israel? Aí Davi está numa caverna e ele recebe um WhatsApp do rei dos filisteus. O cara fala para ele assim: tu tá com Saul? Davi disse: tô não. Eu saí de lá, o cara quer me matar, eu vazei, saí fora. Aí o rei dos filisteus fala assim: rapaz, eu descobri que você está numa caverna, um cara do seu nível, e que você já tem um exército. Para você não arrumar confusão comigo, vou te dar uma cidade. Pode parar, Tiago, é só até Como é aí. que chama a cidade? Zica. Eu queria só citar isso, desses 400. Ele fala um segredo ali. Eu preguei isso domingo, se não me engano, passado, domingo retrasado, que é os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Como que eu desenvolvo o fruto do Espírito na minha vida? Fazendo com que esses atributos que tem o amor, benignidade, bondade, alegria, mansidão, longanimidade, isso esteja dentro de mim, porque isso é o caráter de Cristo. Esse homem, amados, esse Davi, ele pegou 400 pessoas, que são chamados gaditas dele, e ainda veio mais 200, que lá dos filisteus, estavam lá misturados lá, ele acrescentou mais 200, ele salvou mais 200, tem 600 homens, que ele formou um exército de guerreiros, que trabalhavam com ele, porque aceitaram o Deus de Israel, porque vestiram a camisa do Deus de Israel. Sabe o que é isso, amado? Vestir a camisa é você se doar para esse Deus, para fazer a vontade dele, para você querer o que ele quer, que ele entre em mim e faça o melhor. O que eu preciso mudar para que vidas possam olhar para mim, como olharam para Davi, e viram em Davi. Ele diz depois, mais adiante, ele até fala sobre isso. Davi, amados, não pregou para eles. Davi o viveu com eles. O meu testemunho, a vida que eu tenho, faz com que outras pessoas possam me seguir. Não a mim, mas o Deus de Israel. Ele mostrou quem era o Deus de Israel. Davi testemunhou do Deus de Israel. E por isso que aqueles 400 acreditaram que, seguindo a eles, estava no caminho certo. Deus tem que acreditar em você, em mim, para saber, eu estou no caminho certo. Eu sei que ele está no caminho certo. Eu sei que dentro dele tem algo que se chama o caráter de Cristo na sua vida. O que precisamos imprimir em nós é o caráter de Cristo. Com esse caráter, com essa forma de viver, meu irmão, você consegue converter as pessoas ao cristianismo, a Jesus Cristo. Alabaxuri canta, alabás. Amados, eu vou até pregar aqui, eu não queria falar que eu quero pregar isso. Uma coisa que marcou muito, que depois que eu li isso aqui, eu já li 300 vezes isso aí. Você sabe esse texto. Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, chegou um homem chamado Tomé. Eu só acredito se viesse marcas em você. Jesus foi e mostrou a mão furada pelos pregos. Eu viajei no Espírito. Eu quero ter as marcas deste Evangelho na minha vida, para mostrar para os outros. Se Jesus mostrou as cicatrizes, as marcas, eu também quero mostrar as marcas. Depois dessa marca, Tomé falou assim: eu sei que tu és Deus.
marcas dentro de nós, do caráter de Cristo, faz diferença na vida de outras pessoas. Se Jesus mostrou a marca, eu tenho marcas para mostrar. Eu quero mostrar. Para quê, amados? Para converter, para trazer pessoas. Mas as pessoas podem vir até atrás de mim, mas eu quero dizer que Jesus Cristo é essa marca, não é minha, é do Senhor. São cicatrizes que Deus costurou em mim. Cicatrizes, que machucados que eu tive, foram costurados pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que pode costurar a vida de outras pessoas também. É assim que Deus quer fazer, amados, na igreja do Senhor. É uma pessoa. É falar com firmeza, sabendo que você tem a marca de Cristo. Você tem uma cicatriz. Cicatriz dos machucados e as feridas que Jesus já tapou na sua vida, na sua alma. Dentro de você, você não é a mesma pessoa. É por isso que eu tenho que fazer, converter uma pessoa, 2, 3. Quando eu falar com a pessoa, eu não falo brincando, eu falo sério, com a unção de Deus, para transformar essa vida. Olhar nos olhos e dizer a verdade de Deus para elas. Evangelho não é brincadeira, cara. Evangelho não é brincadeira. E Deus ouve a sua voz, ouve a sua oração, ouve a sua aflição, sabe das suas aflições, das suas lutas. Mas Ele quer que você se doe. E essas feridas que estão dentro de você, Deus vai cicatrizar todas elas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O título dessa lição que eu terminei hoje: o crescimento da igreja é nossa responsabilidade. Parte 5, multiplicação. Nós temos que multiplicar, amados. Você vai ver tanta alegria na igreja quando multiplica. Você vai multiplicar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu continuo crendo e investindo nas pessoas que se filiaram aqui, assinaram, não um contrato, mas de vir aqui na escola de discípulos, para poder, ó Pai, ouvir do pastor. Que eu quero não ensinar o que eu sei, mas o que o Senhor passou na Tua palavra para mim e continua passando para eles. Que a marca do Evangelho é a missão de salvar, libertar, curar e fazer multiplicar a quantidade de vidas que vão para o céu, que vão ser salvas e que eu vou encontrar essas pessoas lá. Em nome de Jesus, Pai. Como aquele indiano que ali mostrou ali naquele filme, Pai. A vontade maior de salvar uma vida. De se doar mais. Em nome de Jesus, Pai. Eu entrego a vida de cada um. Que a glória de Deus se manifeste em cada um daqueles que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus. E que a Tua igreja possa ver neles, ó Pai, esta marca. Ver neles essa cicatriz, ver neles a cura, ver neles mudança cada vez mais forte de salvar uma vida, de ganhar vidas. Que o Senhor possa derramar essa unção sobre eles, uma unção de responsabilidade, de caráter de Cristo, de vontade de fazer a Tua vontade, Papai. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus.